Romanos capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, e aqui o que é um pronome está substituindo aí o evangelho de Deus. Então, esse evangelho de Deus foi prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. E esse evangelho diz respeito acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui. O tema aqui da Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, de maneira bem resumida, significa o seguinte: Deus precisa julgar todo o mundo. E aqueles que tiverem pecados serão condenados, mas aqueles que obedecerem à lei e forem perfeitos diante da lei serão declarados justos e por isso serão salvos da condenação eterna. O problema é que Paulo vai desenvolver aqui ao longo desta epístola é que nenhum homem jamais conseguiu cumprir a lei, que todos os homens são malignos e depravados. Portanto, a única maneira de qualquer ser humano ser salvo da condenação no dia do julgamento, no dia do juízo final, é por meio da fé em Jesus Cristo. E ao ter fé em Jesus Cristo, estamos afinados agora? E ao ter fé em Jesus Cristo, baixa um pouquinho, só, por favor. E ao ter fé em Jesus Cristo, você é declarado justo, e assim você é justificado pela fé. Ou seja, de maneira resumida, ninguém vai ser salvo pela sua própria bondade, o que é o pilar de qualquer religião e qualquer filosofia. Que você será salvo, que você atingirá a salvação se você cumprir a lei, se você for uma pessoa boa. Paulo vai desenvolver todo o seu assunto aqui, toda a sua temática em torno deste princípio. Nenhum homem pode ser bom por si mesmo. Nenhum homem pode atingir o padrão que Deus estabeleceu. Por isso, todos os homens estão condenados, a não ser que Cristo, em sua exclusiva graça e misericórdia, venha e salve esta pessoa. Esta doutrina, ela é única, não existe em lugar algum. Não há uma religião sequer no mundo todo que pregue algo como isto aqui, que pecadores serão salvos. Isso não existe em lugar nenhum. E com certeza este é um dos motivos pelo qual eu sou cristão. Eu sei que se as religiões salvam apenas homens bons, eu sei elas não podem salvar ninguém, porque todos nós somos maus. Então, Paulo começa, em primeiro lugar, dizendo que ele foi chamado e separado para este evangelho que eu acabei de resumir aqui para vocês. Eu fui chamado. E é daqui que vem a nossa ideia de vocação. A palavra vocação tem origem latina, e vem de vocare, aquele que nos chama. Deus nos chama. Vocare é chamado, chamar. Deus nos chama. Deus nos comissiona para alguma coisa. Paulo diz isso. Eu fui chamado, separado por Deus para pregar o evangelho. Essa é a minha missão. Deus me deu essa missão. É bem diferente da ideia de voluntariado. Qual é a ideia de voluntariado? Você escolhe o que você quer fazer. E geralmente essa ideia de voluntariado está muito associada com os seus gostos, os seus prazeres, a sua satisfação, o seu egoísmo. Exemplo, uma vez caiu barragem lá no Rio de Janeiro, e uma barreira lá se rompeu e tal. E aí o rapaz estava lá ajudando e ele disse: não, eu faço isso aqui, ajudar as pessoas por mim mesmo, porque eu me sinto bem ao fazer isso. É exatamente assim que muitas pessoas se voluntariam para tantas coisas, inclusive na igreja. Não tem muito a ver com o serviço a Deus, tem mais a ver com elas mesmas, para que elas se sintam bem e por aí vai. Paulo diz: não tem a ver com isso. Eu não me ofereci
Pelo contrário, eu, quando fui chamado para pregar o evangelho, estava indo perseguir cristãos. Estava com cartas dos governadores para prender os cristãos. Eu estou aqui porque Deus me escolheu. Isso não tem nada a ver comigo. Essa missão que eu estou desempenhando tem a ver com o meu Deus, com o meu Criador. É o mesmo sentido lá de Jeremias, quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi e te designei para que você fosse profeta. Eu escolhi. Não foi que Deus viu quais eram as aptidões de Jeremias, e então, com base nas aptidões de Jeremias, Deus foi influenciando Jeremias para certos caminhos. Não foi que Deus viu que Jeremias iria escolher ser profeta, e então Deus também o escolheu, o que não faz muito sentido. Ora, se o homem fosse escolher, para que Deus iria escolher? Não. O texto diz: eu escolhi e eu determinei que você seria meu profeta. Ora, assim como isso se aplica na vida de um pastor, de um pregador, de um profeta, de um sacerdote, isso se aplica na vida de cada um de vocês. Salmo 139. O Senhor me viu substância ainda informe, e no seu livro ele escreveu, e não apenas escreveu, ele determinou todos os meus dias. É isso. Nós temos um destino. Nós existimos para responder à voz de nosso Criador. Cada um de nós tem um destino, cada um de nós tem uma vocação. Cabe a nós nos esmerarmos, nos dedicarmos todos os dias para fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Isso aqui é tão fundamental, seja para Paulo pregar o Evangelho, seja para você viver o Evangelho. É isso que nos motiva a levantar de manhã. É fazer a vontade de Deus. O objetivo de um cristão não é curtir a vida. O objetivo de um cristão não é ser um sucesso. O objetivo de um cristão não é nem mesmo ser feliz. Eu sonho em ser feliz. Qual é a frase que o cristão anseia ouvir quando Jesus Cristo voltar? Qual é a frase que o cristão anseia ouvir quando a cortina desta vida se fechar? Servo meu, foste feliz. É isso? Meu servo, você foi bem-sucedido aos olhos do mundo. É isso? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito, eu vou te colocar. Toda a nossa existência se resume nisto aqui: em ouvir a voz de nosso Deus e percorrer esse caminho todos os dias de nossa vida. Foi isso que deu ânimo para Paulo. Imagine quando Paulo estava sendo perseguido. Imagine quando Paulo estava sendo rejeitado. Imagine quando Paulo estava terminando seus dias e, aos olhos de qualquer um que estava vendo aquilo ali, qualquer um diria: a sua vida foi inútil. Você mesmo disse: tragam aí a minha mudinha de roupa, meus 2 pergaminhos. Todos me abandonaram. Todos aqueles que eram comigo me abandonaram. Os meus próprios compatriotas me entregaram e eu estou aqui porque eles lá atrás já me entregaram algumas vezes. O meu próprio povo quis me matar algumas vezes. O apóstolo Paulo podia olhar ali aquele cantão de uma prisão romana e pensar que a vida dele não teve sentido. Mas como ele termina seus dias? Combati o bom combate. Ele não diz assim: olha o que eu construí, veja as propriedades que eu adquiri. Veja a família que eu construí. Que família? Que família? Ele diz: todos me abandonaram. Todos. Ele não tinha ninguém, ele não tinha nada. Dinheiro, não tinha. Família, não tinha. Amigos, não tinha. Nome, não tinha. Ele não tinha nada. Ele partiu deste mundo como chegou. Nu, totalmente nu e de cabeça erguida. Por quê? Como um homem numa circunstância dessa, totalmente falido, quebrado aos olhos do mundo, como um homem numa circunstância dessa pode dizer, de cabeça erguida, um pouquinho antes de perder a cabeça: combati o bom combate. Eu combati. Porque ele tinha clareza de que ele estava ali cumprindo a missão dele. É isso que motiva o cristão. É isso que nos motiva diante das dificuldades, dos sofrimentos. É que nós estamos ali cumprindo o nosso chamado. É isso que sustenta um casamento difícil. É você saber: não, eu fui vocacionado para isso aqui. Se eu estou casado, essa é a minha vocação.
E sim, o Senhor tem algum propósito nisso. Diferentemente de cristãos moderninhos e de toda uma população moderninha, que rejeitou o seu Criador, que na primeira dificuldade acha que sim, eu posso sim buscar a minha felicidade e deixar para trás crianças quebradas. Que se dane, o que importa é ser feliz. Não é assim que o cristão enxerga a existência. Ele enxerga, eu fui separado por Deus, eu estava lá no mundo, no meio daqueles ímpios, eu era um deles, totalmente maligno. Mas um dia a mão de Deus, a graça de Deus me arrancou de lá. Eu estou aqui por Ele, graças a Ele, a minha vida é dele. Eu fui chamado, escolhido e separado para o Evangelho, seja para pregar o Evangelho, ou seja, para viver o Evangelho. Este é o propósito da nossa existência. Você crê? Oh, glória. Segundo, o Evangelho de Deus. Ele diz isso. Eu fui separado para o Evangelho de Deus. Não é meu. Não fui eu eu não concebi isso aqui que eu vou ensinar a vocês. Eu não concebi. O Evangelho não é fruto de especulação humana. Não é. Não é. Mas como podemos ter certeza disso? Porque há tantos caminhos hoje, prometendo levar a Deus, tantas vozes, tantos, dentre até do cristianismo, tantas vozes divergentes. Quem está falando a verdade? Quem? Os muçulmanos estão falando a verdade? Os espíritas? Os filósofos, que não creem em nenhuma religião? Os religiosos estão falando a verdade, ou os filósofos? Quem está falando a verdade? Será que Karl Marx não estava certo, que toda religião é ópio do povo, é apenas uma invenção? Como tantos outros filósofos disseram, que a religião é apenas a muleta dos fracos? E eles então inventam um conto de fadas para dar esperança às pessoas. Como nós podemos saber que a fé de Paulo não é mais uma especulação dentre tantas outras? Como o próprio ateísmo é uma especulação. Ele diz que o Evangelho é de Deus. E ele diz aqui por quê. Foi prometido nas Sagradas Escrituras. Foi profetizado. Essa é a prova de que Paulo não inventou o Evangelho. Essa é a prova de que o Evangelho não é uma coisa humana. As profecias se cumprindo. Note em relação ao Antigo Testamento. Eu acabei de falar para vocês que o Evangelho é a mensagem de que apenas pecadores serão salvos. Ok? Cada vez que o povo ia para o culto e eles viam um bezerro morrendo, o ritual seguia os seguintes parâmetros. Você deveria colocar a sua mão na cabeça do bezerro, como que dizendo, o bezerro está me substituindo. Ele vai morrer em meu lugar. O inocente morre no lugar do culpado. Cada vez que os israelitas iam para o culto, cada sacrifício era uma profecia. Era um anúncio de que um dia viria o verdadeiro inocente para nos substituir. Mas de maneira mais explícita ainda, o texto mais espetacular, como anúncio do Evangelho, é Isaías 53. Lá em Isaías 53, o profeta vai dizendo, ele levou sobre si as nossas dores, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele fez, o Senhor fez cair sobre ele, o Messias, a iniquidade de todos nós. Ele, o Messias, justificará a muitos, porque as iniquidades do povo serão jogadas, descarregadas sobre ele. Percebe isso? Eu vou citar de novo. Veja se não é uma descrição exata da crucificação e da mensagem do Evangelho anunciada por Paulo, de que somente pela fé em Jesus Cristo você pode ser salvo. Somente em Jesus Cristo você pode ser declarado justo. Verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Verso 5 novamente. O castigo que nos traz paz. Nós temos paz por quê? Porque ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou o nosso castigo. Ele carregou o nosso pecado. É o que Paulo vai anunciar aqui em Romanos. Verso 6. O Senhor Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele levou a nossa culpa. Verso 11. Justificará a muitos, declarará justos
Isso aqui é uma descrição perfeita, extremamente sintetizada, resumida de tudo o que Paulo vai falar aqui em Romanos. Nós fomos salvos pela fé. Paulo vai dizer aqui também que Jesus, ele nasceu da descendência de Davi, humanamente, da descendência de Davi. Isso aconteceu por fruto de profecias, como consequência de profecias. E depois, ele diz, foi designado Filho de Deus na ressurreição. Ele não está dizendo que Jesus, a partir daquele momento, se tornou Filho de Deus. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, é óbvio que não é isso. Ele está apenas declarando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali foi mais uma vez confirmado aquilo que Jesus sempre foi, Filho de Deus. Aquilo foi a prova de que ele era o Messias, a ressurreição, de que ele, sendo Deus, podia vencer aquilo que nenhum homem jamais venceu, a própria morte. Ele venceu a morte. Ora, gente, tudo isso aqui é prova de que o que vocês têm ouvido, o Evangelho, não é uma coisa de homens. As profecias se cumprindo e a ressurreição de nosso Senhor. Isso não é uma religião humana. Isso é o Evangelho. É o milagre de Deus, dando razões sólidas para que eu e você tenhamos fé. O Evangelho é o Evangelho de Deus. Foi Deus quem concebeu. Eu não sei se você já estudou filosofia, mas é interessante quando você começa a estudar, aí você estuda um pouco de Platão. E aí Platão, ele ensina Aristóteles. E Aristóteles vem e desfaz tudo aquilo que Platão havia dito. Tudo não, mas pelo menos partes centrais. E a história da filosofia é exatamente isso. Vem um outro filósofo e diz, não, havia um errinho aqui, ó. Uma concepção errada aqui, vamos consertar isso. Essa é a história da especulação humana. Os homens passando décadas, séculos, dando voltas, como cegos na escuridão, e só arranhando a porta do conhecimento. Homens limitados, corruptos e pequenos. Como saber que esses homens estão falando a verdade? Aqui, Paulo está dizendo, o Evangelho é de Deus, não veio de mim. Aos Gálatas, ele chega a dizer assim, o Evangelho que eu anuncio a vocês, eu não aprendi de homem algum. Não é fruto de dialética, que é a ideia de discurso, de debate para obter o conhecimento humano. Não é fruto de investigação humana. Não, Deus revelou para mim. Deus revelou o Evangelho. E ele diz assim, quando eu fui aos apóstolos, eu me aproximei deles, eu notei que o mesmo Evangelho que eu pregava era o Evangelho que eles pregavam. E veja se isso não é um milagre, diz Paulo. Veja, eu pregava exatamente a mesma coisa que eles, sem nunca ter especulado ou estudado isso. Deus havia me revelado. Sem nunca ter ouvido alguém falando sobre isso. Deus me revelou o Evangelho. Deus me revelou. É nisso que nós cremos, que Deus se revelou a nós. Porque, do contrário, nós não podemos obter o conhecimento. Não podemos. O Evangelho é de Deus. Nós cremos na revelação humana, na revelação divina. Terceiro, o Evangelho, terceiro e último princípio, o Evangelho é sobre uma pessoa, prometido nas Escrituras acerca de seu Filho. O Evangelho é de Deus e o Evangelho é sobre Deus. O Evangelho, em primeiro lugar, não é sobre ser rico ou pobre, ser um sucesso ou um fracasso neste mundo. É bem verdade que o povo de Deus, ainda que esteja na sarjeta, é rico. Como disse Paulo, pobre, enriquecendo a muitos. É bem verdade que o povo de Deus, derrotado no Coliseu Romano, é mais que vencedor, como disse Paulo em Romanos 8:28. Em todas estas circunstâncias de fome, prisão, espada e por aí vai, em todas estas circunstâncias, somos mais que vencedores. É verdade isso. Somos vencedores sempre, somos ricos sempre, ainda que não tenhamos R$1 no bolso e aos olhos de todo o mundo sejamos a escória. Mas o Evangelho não é sobre ser rico ou pobre neste mundo. O Evangelho não é sobre ser um sucesso ou um fracasso neste mundo. Definitivamente não é, diferentemente do que pregam muitos pastores.
O Evangelho é sobre Deus, é sobre Jesus. Em segundo, o Evangelho, ele é muito mais do que o anúncio de doutrinas. O Evangelho, ele sim, ele contém doutrinas, mas doutrinas que visam explicar uma pessoa. Note isso. Platão. Platão, ele tem o mito da caverna. É um negócio genial, genial, genial. Ele vai descrever os homens como que nascidos numa caverna. E atrás desses homens há uma espécie de muro, e pessoas passam ali atrás. Passam ali, por exemplo, carregando imagens de cavalo, de pessoas. E há uma fogueira e há toda uma circunstância que, algemado, este homem olha para frente e o que ele vê é apenas a sombra dessas coisas que estão passando ali atrás. Essas próprias coisas que estão passando ali atrás também são uma espécie de sombra. Então, o homem nasce assim. O que ele enxerga é apenas sombra. Ele é escravizado. Ele não consegue enxergar a realidade. Ele não consegue obter o conhecimento da verdade. É isso que ele quer dizer. Ele nasce escravizado. Mas Platão então diz que se um dia esse homem sai da caverna, ele parte para o mundo das ideias. E ali ele pode obter o verdadeiro conhecimento. Ora, o que Platão queria dizer é que este mundo aqui que você enxerga, ele é um mundo que é uma sombra. Sabe a árvore que você vê? Ela não é real. É só uma sombra da árvore ideal que existe no mundo das ideias. E esse mundo das ideias só pode ser percebido por meio da razão, da filosofia, seria o caminho. Mas a razão humana é limitada, de modo que o pleno conhecimento só iria acontecer quando você morresse. Por isso ele vai dizer, no seu livro Fédon, que o homem, o filósofo, anseia morrer. Ok. É claro que, em parte, nós concordamos com Platão. Para nós, este mundo é real, sim. É claro que a gente acredita que existe um outro mundo, mas a nossa ideia de outro mundo é bem diferente da ideia de Platão. Mas em um ponto concordamos plenamente com Platão. O homem nasce escravo. A Bíblia diz isso. Algemado. Mas o problema é o seguinte, ele nem sabe que ele é um escravo. Ele nem sabe que aquilo que ele vê é uma sombra. Essa é a pergunta que Platão talvez não respondeu. Platão, se nós mesmos nascemos escravos e nem mesmo sabemos que enxergamos sombras, como podemos nos libertar disso? Sozinhos, apenas por meio de nossa razão, que já foi induzida a vida toda a enxergar apenas sombras. É por isso que eu concordo plenamente com Platão no ponto de que nascemos escravos. Só não acredito que nós conseguimos sair dali. A não ser que Jesus Cristo descesse até a nossa caverna, abrisse os nossos olhos, todos nós permaneceríamos o resto de nossos dias na escuridão. É por isso que eu disse, o Evangelho, ele não é apenas, ele é muito mais do que um anúncio de algumas regras e doutrinas. Porque você não pode nem mesmo compreendê-las, diz Paulo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele não pode compreender. Ele é incapaz. Você não precisa apenas de um mestre que ilumine, mostre o caminho para você. Você precisa de um Deus que desça lá no fundo, lá no buraco em que você se encontra, e resgate você de lá. E mostre para você que você é escravo lá, porque às vezes você nem sabe disso. Às vezes não, você não sabe. É por isso que ele diz, o Evangelho é o anúncio de uma pessoa. Terceiro, é sobre uma pessoa porque nós precisamos de um Salvador. Nós não estamos apenas perdidos na mata, necessitando de uma bússola e de um guia. Não é esta a definição do homem, de acordo com a Bíblia. Não é essa. Um homem que precisa apenas de um empurrão. É assim que todas as religiões definem você. Deus realmente vai te dar uma ajudinha, mas você tem que fazer.
Não é assim que nós somos salvos. Não é assim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Você não estava apenas perdido na mata, precisando apenas de uma bússola. Você era um cego na mata, com as suas pernas quebradas. Você estava ali a ponto de morrer. Você não precisava apenas de um mapa, de uma bússola, de um guia. O que você precisava era de alguém que o pegasse, o colocasse nos ombros e o tirasse dali. Você precisava de uma pessoa, não apenas de coisas, não apenas de mapas e de direções e de regras, de caminhos, 5 caminhos para como sair da mata. Não, não. Você precisava que alguém viesse ali e o retirasse dali. Por isso ele diz, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre uma pessoa, porque nós, em quarto lugar, carecemos de amor. De amor. Pense assim. Por que você pinta a parede de sua casa? Você não precisa pintar a parede de sua casa para ter abrigo contra a luz, contra o sol e contra o frio. Apenas o reboco já resolve esse problema. Rebocando a sua casa está protegida, você está amparado em relação ao frio, em relação ao calor. Mas por que você pinta a sua casa? Por quê? Porque a parede te protege do frio. Mas a beleza te protege da tristeza. Tristeza. A beleza é algo divino. Divino. É por isso que, tudo bem quando as pessoas... ninguém vai na nossa casa, a gente às vezes dá uma relaxada. Mas, mesmo quando ninguém vai à sua casa, você tem que dar uma arrumadinha. É ruim. Minha esposa, quando vai viajar para Goiânia, eu odeio limpar a casa. Não limpo. Mesmo. Não limparei. Mas quando ela vai, eu fico sozinho. Aí no quarto dia, começa a surgir bichos e tal. Então eu, puxa a vida. Eu não consigo ficar ali. Eu tenho que... É ruim, é ruim. Uma vez eu fui à casa de uma pessoa e aquele ali nunca limpou a casa. Ele nunca havia limpado. Muito ruim. Mas ele era louco. Ele não era normal. Ele não era normal. A casa fedia, a casa era feia. Você entrava na casa, você já ficava meio depressivo. Era um negócio horrível. Horrível, horrível. Não tinha como não ficar triste no lugar daquele. Não tinha como. Mesmo que ninguém visite você, mais cedo ou mais tarde, você tem que arrumar a casa. Porque a bagunça, a desordem, a feiura não alegram ninguém. A beleza é algo divino. Apesar de estar na matéria, a beleza é transcendente. Da mesma maneira, é o amor. O amor é assim. Você não precisa apenas de comida. Você é um ser espiritual. E nós carecemos de amor. E é nesse sentido que Deus é, em Jesus Cristo, a personificação, a materialização do amor por nós, do amor a nós. Agostinho disse o seguinte: tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Agostinho não disse assim: olha, a nossa alma está sem sossego até que a gente encontre uma missão. A missão faz parte, mas não é isso. Até que a gente consiga ser bem-sucedido. Não. A gente precisa de Deus, porque Deus é amor. Deus. Portanto, a maior bênção do cristianismo não é uma casa própria. A grande bênção da fé cristã não é nem mesmo salvar a sua família. A maior bênção de Cristo é Ele mesmo. É Deus na alma do cristão. E é por isso que a nossa fé é também centrada na volta
De quem? Do quê? Dele. Ansiamos, como diz o texto bíblico, Maranata, vem, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos nos encontrar com o nosso Deus. Esperamos todos os dias que um dia nós possamos estar com Ele e vivermos eternamente, de maneira plena e completa, com aquele que nos criou, com aquele que nos fez. É isso que Paulo diz. O Evangelho é sobre Jesus. Eu podia prometer para vocês saírem daqui arrepiados, que vocês vão ser como Davi. Não, imagina. Porque se você foi rejeitado pelos seus, chorando ainda melhor. Todo aquele papinho. E aí falar para você, você vai ser como Davi. Tá. O trono de Davi é insignificante comparado com o que a Bíblia diz que Deus há de fazer por nós na glória. É insignificante. Tudo, o reino mais glorioso é insignificante comparado com aquilo que Deus tem para o seu povo. Não é verdade? Eu não posso prometer isso para vocês, que todos vocês serão ricos, belos, maravilhosos, espetaculares e vão para a Disney. Não. Mas eu posso prometer algo muito maior. A todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. É isso que a nossa alma anseia, se encontrar com o nosso Criador. Lembra daquela pintura de Michelangelo? Capela Sistina? Deus ali, quase tocando ali um fiozinho ali. É isso que nós ansiamos. Porque hoje nós vemos o nosso Deus em parte, diz Paulo. Nós conhecemos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E nós o veremos como ele é. Esse é o anseio do cristão. Contemplar o Senhor. Você também anseia isso? Numa quinta-feira, você sair de casa para ouvir isso? Ou você é crente, ou você é crente. Vamos ficar de pé.